Pare o que você está fazendo agora. Sim, você. Não role a tela, não mude de vídeo, não deixe a sua mente vagar. Este encontro não é um erro do algoritmo, nem uma coincidência cibernética. É uma interceptação divina arquitetada pelo Espírito Santo com precisão cirúrgica. O céu emitiu um alerta vermelho a seu favor e esta é a mensagem exata que vai arrancar você do ciclo de frustração que tem drenado a sua alma. A dor em sua vida tornou-se densa, quase palpável, e eu sei exatamente como ela se manifesta no seu corpo. Existe um aperto inexplicável no seu peito, geralmente de madrugada, quando o silêncio da casa amplifica a ansiedade sufocante sobre o futuro. Você acorda exausto, carregando um peso invisível nos ombros e um cansaço físico denso que não passa, mesmo após horas de sono, como se estivesse lutando uma guerra brutal enquanto dorme. Durante o dia, suspiros profundos e involuntários escapam da sua boca. Eles não são apenas falta de ar, são o reflexo de um esgotamento emocional que atingiu o limite absoluto. Você está vivendo a cruel síndrome do quase. Você quase consegue a promoção, quase fecha aquele negócio que mudaria tudo. Quase encontra a paz que tanto busca, mas sempre bate violentamente em uma parede invisível no último milésimo de segundo. Você assiste a pessoas com menos integridade, menos talento e menos devoção, avançando rapidamente, enquanto você permanece travado no mesmo lugar. Quando tenta orar ou abrir a Bíblia em busca de respostas, uma névoa mental constante invade a sua mente e destrói o seu foco. O inimigo oculto aqui é o espírito de letargia, sussurrando diariamente a mentira da insignificância, tentando convencer você de que os seus melhores dias já ficaram para trás e que o seu chamado falhou. Ouça bem a minha voz. O seu telefone não parou neste momento por acaso. O fato de você estar ouvindo o timbre destas palavras agora é a prova irrefutável de que o céu ainda intervém na terra. O algoritmo desta plataforma não é soberano. Ele acabou de ser dobrado e usado como um instrumento de resgate pelo próprio Criador para interceptar a rota de colisão da sua mente e impedir a sua desistência definitiva. O cansaço de alma que você sente é tão profundo que o fez cogitar jogar a toalha na véspera exata da sua maior colheita. Mas o céu rastreou o seu pranto silencioso. A sua angústia chegou ao trono da graça, não como murmuração, mas como um pedido de socorro de um guerreiro que não tem mais forças para segurar a espada. E a resposta desceu hoje, rasgando o véu da sua confusão com violência. Você acreditou que o atraso na sua vida era um sinal de rejeição. Você olhou para a estagnação e leu nela uma sentença de fracasso irrevogável. Mas eu preciso que você incline o seu ouvido e preste muita atenção ao que vou declarar sobre o seu espírito agora. Eu ainda não lhe contei a coisa mais importante desta revelação, o segredo que vai reescrever a história do seu sofrimento recente. Você não é um acidente espiritual. Você faz parte de um grupo extremamente seleto, um remanescente que não foi chamado para viver de migalhas ou aplausos rasos. A dor que você está suportando não é a dor de alguém que está sendo castigado, mas a pressão extrema que antecede o nascimento de um propósito geracional. O céu exige muito de você porque depositou muito em você. A sua carga é pesada porque a sua patente no mundo espiritual é alta. Pessoas comuns não enfrentam o nível de retaliação e resistência que você tem enfrentado nos últimos meses. A sua invisibilidade recente não foi uma cova onde Deus o enterrou. Foi o esconderijo seguro onde Ele o guardou. Existe um mistério profundo por trás do silêncio que o tem ensurdecido. Uma estratégia divina que o manteve fora do palco e longe da vista de predadores que teriam devorado o seu destino prematuramente. A sua alma tem gritado por clareza e a clareza acaba de chegar. O que você considerou um tempo de abandono foi, na verdade, o cordão de isolamento divino mais poderoso que o céu já colocou ao redor de alguém. Você está prestes a descobrir a verdadeira razão pela qual foi separado, e quando essa revelação atingir o seu espírito, todo o teto de vidro sobre a sua mente será despedaçado para sempre. O portal para a sua restituição
começa com um movimento de fé e concordância. Se você sente que esta palavra já está tocando o seu espírito, se a sua alma reconhece a voz do pastor chamando o seu nome de volta à vida, digite agora nos comentários: Deus não se esqueceu de mim. Faça isso não como uma formalidade, mas como o primeiro decreto de que você está de volta à batalha. Fique comigo, porque a revelação central que vai virar a chave da sua história será entregue a você agora. Você achou que estava enlouquecendo. Você olhou para a sua vida, viu as portas se fechando e sentiu o silêncio ecoando nos corredores da sua alma, acreditando que havia cometido um erro irreparável. A religião ensinou que a bênção sempre se parece com facilidade e portas abertas. Mas estou aqui para desmantelar essa teologia rasa que aprisiona a sua mente. O que você experimenta não é a ausência de Deus, é a manifestação da sua presença no nível mais intenso. O seu sofrimento atual é altamente codificado. O céu não trabalha com acidentes e o Espírito Santo não desperdiça dor. Tudo o que você tem sentido no seu corpo e na mente nos últimos meses faz parte de um diagnóstico espiritual muito específico. Você não está doente emocionalmente e não perdeu a sua unção. O que você chama de crise, o céu chama de calibragem de identidade. Existem 5 sinais inconfundíveis que marcam a vida de alguém isolado por Deus para uma missão geracional. O seu próprio espírito vai estremecer enquanto eu os enumero. O primeiro sinal é físico e acontece na madrugada. Você acorda às 3 ou 4 da manhã com um aperto inexplicável no peito, uma urgência misturada com uma ansiedade espessa sobre o futuro. O coração acelera no escuro e o silêncio da casa parece esmagar os seus pulmões. Você tenta orar, mas as palavras falham. Você carrega um peso invisível sobre os ombros que não desaparece. Isso não é um ataque de pânico. É o peso da glória forçando espaço em você. Isso tem acontecido, não tem? O segundo sinal acontece em plena luz do dia. Suspiros profundos e involuntários escapam da sua boca do nada. As pessoas perguntam se você está triste, mas não é tristeza. É um cansaço físico e espiritual tão denso que parece que você passou a noite lutando em uma guerra invisível. E, na verdade, passou. A sua alma está exausta, porque o seu espírito trava batalhas em lugares celestiais, enquanto você tenta viver o cotidiano. Esse esgotamento é a evidência da carga espiritual massiva que você carrega. O terceiro sinal é a névoa mental constante sempre que você tenta se conectar com o sagrado. Quando abre a Bíblia ou dobra os joelhos, uma confusão súbita invade a sua mente. O foco desaparece e pensamentos de insignificância gritam que Deus já não escuta a sua voz. O inimigo não gastaria tanta munição para distrair alguém sem poder. Se o inferno monta barricadas apenas para impedir que você ore por 5 minutos, imagine o nível de autoridade que será liberado quando essa conexão for restaurada. O quarto sinal é o esvaziamento brutal da sua mesa. Sem motivo aparente, amizades antigas secaram e conversas que fluíam agora parecem forçadas e exaustivas. Você se sente deslocado e profundamente sozinho nos seus próprios círculos. Isso tem acontecido, não tem? Você achou que estava sendo rejeitado, mas o Espírito Santo estava secretamente removendo acessos à sua vida. Deus esvaziou a sua mesa porque conversas fúteis estavam contaminando a atmosfera do seu milagre. Ele precisou isolar você para que a voz dele fosse a única audível. O quinto sinal é a tortura da síndrome do quase. Tudo na sua vida bate na trave. Você quase fecha aquele contrato, quase recebe a promoção, quase vive a virada financeira, mas uma parede invisível se levanta no último segundo. Você assiste pessoas menos qualificadas colhendo frutos enquanto a sua terra parece árida. Mas preste atenção. Esse fechamento sistemático de portas não é derrota. É a mão de Deus impedindo que você se acomode com migalhas quando Ele já preparou um banquete exclusivo para você. Esses 5 sinais não são sintomas da sua destruição. Eles são as dores de parto de uma nova dimensão. Você tem olhado para essa estagnação com a lente do abandono, interpretando cada porta fechada como prova de que o céu desistiu de você. Mas eu declaro sobre a sua mente
que a sua interpretação está completamente invertida. Você não está sendo punido, está sendo cirurgicamente preparado. O isolamento que o apavora é a forja onde o fogo de Deus purifica o ouro do seu caráter inabalável. Pense no padrão implacável das Escrituras. Deus nunca coloca uma coroa pesada sobre uma cabeça que não foi duramente testada na solidão. A glória é perigosa para quem não foi esmagado pelo processo. Se Deus entregasse agora a plenitude do que prometeu, o peso daquela unção destruiria a sua estrutura. A exposição pública atrairia predadores espirituais para os quais você ainda não desenvolveu musculatura para enfrentar. A sua invisibilidade não é a ausência do favor divino, é a armadura de preservação mais absoluta que existe. Você precisa entender a patente que carrega no reino espiritual. Você não foi chamado para fazer figuração. Você pertence a um remanescente forjado a ferro e fogo, com a missão de alterar atmosferas e arrancar riquezas das mãos do inimigo. O inferno reconheceu o seu DNA antes de você nascer. Por isso, a retaliação contra a sua mente, corpo e finanças tem sido implacável. Você é uma ameaça de alto nível, e o céu precisou escondê-lo no lugar secreto até as suas raízes se firmarem. Mas a compreensão desses sinais é apenas a borda superficial do mistério que encobre a sua vida. Existe algo ainda mais profundo, um segredo milenar que tem ditado o ritmo dos seus dias sem que você perceba. O inimigo não quer que você ouça os próximos 2 minutos, porque o que estou prestes a revelar vai quebrar o feitiço de estagnação que tem paralisado os seus pés. Eu vim para desvendar o propósito oculto e glorioso por trás desse doloroso e silencioso tempo de anonimato. Existe uma palavra no hebraico original que explica, com uma exatidão estarrecedora, cada noite em claro, cada lágrima não compreendida e cada porta violentamente fechada na sua cara. Esta palavra antiga é o código-fonte da sua situação atual. Quando o significado real dela penetrar no seu espírito, a venda que o impedia de ver o mover de Deus cairá instantaneamente. Você vai parar de implorar por socorro e começará a se portar como alguém que sabe exatamente o que o céu está fazendo nos bastidores. Prepare o seu espírito. O que você está prestes a ouvir não é motivação barata. É o decreto teológico que vira o jogo. A verdade sobre o porquê de você ter sido colocado na prateleira do esquecimento está prestes a ser desvendada. Fique comigo, porque a revelação central que vai mudar o vocabulário das suas orações e destruir a mentalidade de derrota que o prendia será entregue exatamente agora. Você acredita profundamente que o atraso e a estagnação prolongados na sua vida são sinais irrefutáveis de que você falhou. Você olha para as portas sucessivamente fechadas, para os anos de vigor que parecem ter escorrido inutilmente, e a conclusão inquestionável para a sua mente humana é que você simplesmente perdeu o tempo certo da visitação. Parece incrivelmente razoável e dolorosamente lógico pensar que, se Deus estivesse realmente com você, o caminho seria fluido, as vitórias seriam evidentes, e você jamais sentiria essa sensação esmagadora de ter sido silenciosamente rejeitado pelo céu. Mas eu fui comissionado e enviado aqui hoje para rasgar essa mentira paralisante ao meio com a espada do Espírito. A verdade espiritual inegociável que rege a sua existência agora é exatamente o oposto daquilo que os seus olhos naturais frustrados estão enxergando. O atraso brutal que você experimentou não foi uma sentença de fracasso, nem um sinal de que você foi deixado para trás na corrida da vida. Esse tempo de espera sufocante foi, na verdade, um rigoroso e impenetrável cordão de isolamento divino, estabelecido para a sua própria proteção. O céu escondeu você da vista do inimigo e dos holofotes do mundo de propósito. O Criador precisou retirá-lo abruptamente de cena para que pudesse forjar no absoluto segredo do anonimato o peso de glória e a autoridade espiritual inabalável necessários para sustentar a unção massiva que será derramada sobre você. Se você tivesse avançado prematuramente, forçando aquelas portas, a sua estrutura atual atrairia ataques demoníacos que a sua fé ainda não suportaria, e você seria pulverizado pelo peso esmagador do seu próprio destino.
Existe um código oculto na língua original hebraica que explica exatamente o que você está vivendo e desvenda o mistério das suas madrugadas em claro. O Espírito Santo está prestes a mudar definitivamente o vocabulário das suas orações através da raiz milenar da palavra tzapã. Esta não é apenas uma curiosidade teológica para confortar a sua mente. É a chave mestra espiritual que destranca o entendimento exato sobre a prisão invisível que tem asfixiado os seus últimos anos. Na leitura superficial e na definição popular lamentavelmente incorreta, muitos traduzem tzapã simplesmente como o ato banal de esconder algo, associando esse esconderijo à fuga, à covardia ou ao medo paralisante. A religião tradicional tentou incansavelmente lhe convencer de que você estava escondido no ostracismo porque era inerentemente fraco, porque não estava espiritualmente pronto, ou porque havia algum defeito moral irreparável na sua natureza, que o desqualificava permanentemente para a linha de frente de qualquer batalha. Mas o significado verdadeiro de tzapã nos manuscritos originais é avassaladoramente diferente e majestoso. Não significa, sob hipótese alguma, fugir assustado das pressões da vida. Significa esconder intencionalmente, como se esconde um tesouro de valor incalculável. Significa entesourar com um zelo implacável, proteger rigorosamente do acesso público e blindar completamente do olhar comum e vulgar, exatamente por causa do seu altíssimo grau de pureza e poder letal contra as trevas. O céu não o jogou em um buraco de esquecimento. O céu o entesourou no lugar mais seguro e inacessível do reino espiritual. Deus não se esqueceu de você na prateleira gélida do descarte. Ele o tzapã. Ele o escondeu meticulosamente no cofre celestial, trancado a 7 chaves, onde potestade nenhuma tem jurisdição para violar. Você esteve oculto do palco humano, porque tesouros de alto escalão e armas estratégicas não ficam expostos em praça pública, sujeitos a qualquer ataque raso. Eles são ferozmente guardados até o exato momento de serem revelados. E o seu longo tempo de estar escondido sob essa sombra protetora acabou de terminar. Deixe-me transportar a sua mente para um evento que ocorreu há milhares de anos, porque isso está acontecendo exatamente com você agora. Pense no rei Davi por um momento. Realmente pense. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, recebendo o óleo sagrado que escorreu sobre a sua cabeça diante da sua família perplexa. A sua identidade soberana foi confirmada pelo Altíssimo. O decreto foi selado na eternidade e o seu propósito supremo foi estabelecido diante do inferno. Mas, logo em seguida, a sua realidade física diária não foi o conforto do palácio prometido. Foi a perseguição brutal. Ele foi reduzido a um mero fugitivo, escondido na escuridão da caverna de Adulão, cercado por homens endividados e amargurados, fugindo da fúria assassina de Saul. O paralelo profético com a sua vida atual é de uma exatidão assustadora. Como Davi, você recebeu promessas irrefutáveis da boca de Deus. Você sabe que tem a unção, tem o chamado ardendo no peito e sente o fogo inegável do Espírito Santo queimando dentro do seu espírito. Mas a sua realidade física e diária tem sido a mesma escuridão asfixiante dessa caverna sombria. Você vive cercado por pressões financeiras esmagadoras, lida com pessoas que drenam impiedosamente a sua energia e luta violentamente contra o sussurro infernal de que a profecia inicial foi apenas uma ilusão cruel. Mas a caverna fria de Adulão nunca foi e nunca seria o túmulo escuro do ministério de Davi. Ela foi a incubadora secreta e sagrada do seu reinado inevitável. Foi exatamente naquela escuridão úmida e isolada, longe dos aplausos e afastado do sistema corrupto que o cercava, que ele deixou de ser um pastor menino vulnerável e se transformou em um general de guerra letal. Deus usou a hostilidade terrível da caverna para blindá-lo dos ataques externos, forjar o seu caráter no mais absoluto silêncio e prepará-lo com excelência para governar uma nação. A sua caverna atual não é o seu túmulo,
É o esconderijo secreto onde Deus está forjando a sua coroa debaixo de fogo alto antes de apresentá-lo publicamente ao mundo. Essa pressão financeira que tira o seu fôlego e esse esgotamento social crônico são a pressão atmosférica exata projetada pelo céu para arrancar toda a sua dependência de aplausos humanos e ancorar a sua fé exclusivamente no provedor. Como uma semente enterrada na escuridão absoluta da terra, trabalhando silenciosamente antes de romper o solo, você é um projeto divino, germinando no anonimato sagrado, acumulando força bruta para irromper no cenário com uma violência incontrolável. Você reconhece isso, não reconhece? Essa não é uma história de milhares de anos atrás, guardada em um livro antigo. Essa é a sua história respirando na sua sala hoje. É exatamente por compreender esse projeto arquitetônico formidável do céu que você não pode mais tolerar o ciclo de fracassos nos últimos 5% de cada projeto que inicia. O teto de vidro invisível que pairava como uma maldição sobre a sua vida profissional e ministerial está sendo estilhaçado violentamente hoje. É como uma chave de ouro maciço girando com uma força sobrenatural para destruir de vez uma fechadura enferrujada do passado. Mas você precisa fazer a sua parte e realizar a transição drástica da mentalidade de um órfão assustado para assumir a postura imponente de um filho legítimo. Como um mendigo exausto que tira o casaco sujo de poeira e vergonha das costas para finalmente receber, sobre os seus ombros, o manto de veludo pesado da realeza, você precisa alterar radicalmente a sua postura de oração. Abandone agora mesmo esse tom lastimável de mendicância. Pare de implorar por migalhas de atenção ou sobras de graça para sobreviver. Assuma o tom de decreto, aproprie-se do seu direito legal e irrevogável no espírito. É inaceitável que você continue vivendo, catando restos espirituais no chão, quando há um banquete inteiro, farto e transbordante reservado exclusivamente com o seu nome. Para que essa revolução se manifeste na matéria, você precisa, a partir deste exato segundo, alterar o seu vocabulário e parar de confessar a história repetitiva dos seus fracassos. Cada vez que abre a boca para dizer que nada dá certo, você continua amaldiçoando o próprio futuro com palavras de derrota, mantendo o ciclo da miséria vivo por confissão direta. Deus está prestes a ativar a lei da aceleração divina na sua caminhada, comprimindo o tecido do tempo e restituindo em poucos meses o que o gafanhoto levou décadas para consumir. E você precisa estar de boca fechada para as lamentações. Será como o ceifeiro alcançando o arador, uma colheita tão veloz, massiva e esmagadora que tropeçará na própria plantação diante dos seus olhos estarrecidos. Mas preste muita atenção neste aviso profético. Você precisa urgentemente preparar as suas estruturas físicas, limpar as suas contas e ajustar a sua disciplina emocional para suportar a magnitude do que está chegando. De que adiantará o céu derramar o vinho novo, se os seus tonéis internos ainda estiverem sujos de amargura e a promessa escorrer pelos seus próprios dedos despreparados? O portal da sua restituição total exige um marco visível de concordância e uma assinatura de fé implacável. É o momento de firmar uma aliança inquebrável, um pacto espiritual com essa verdade absoluta. Eu preciso que você cele esse novo nível de autoridade e entendimento profético agora mesmo, sem hesitar. Vá imediatamente até os comentários deste vídeo e declare comigo. Escreva com profunda convicção e autoridade. Eu aceito o meu tempo de preparação. Eu assumo a minha posição e aceito a minha coroa. Transforme essa ação no seu primeiro decreto oficial como herdeiro posicionado, registrando na terra aquilo que acabou de ser julgado e liberado nas supremas cortes do céu. Não subestime a magnitude do que está acontecendo aqui. O inferno já notou que o véu de confusão caiu dos seus olhos. Mas fique comigo. Não saia daqui e não se distraia por nenhum segundo. A verdade mais profunda e o confronto estratégico mais definitivo contra os últimos ataques do inimigo ainda estão exatamente à frente. Você declarou a sua aceitação e o inferno ouviu o som da sua chave girando na fechadura do destino. Mas apenas aceitar o fim do tempo na caverna não é o suficiente para destrancar a totalidade do que o céu reservou para os seus próximos dias.
O que você precisa agora é vestir a farda correta para a nova patente que acabou de ser estabelecida sobre o seu espírito. Feche os seus olhos naturais por um breve segundo e preste muita atenção, porque eu vou declarar sobre a sua vida as 3 identidades espirituais definitivas que o Senhor acabou de reativar dentro de você. Abandone de uma vez por todas qualquer resquício de postura encurvada, qualquer ombro caído e qualquer vestígio de vitimismo que a dor das últimas temporadas tentou tatuar na sua mente. Levante o seu rosto agora mesmo, respire fundo e posicione o seu coração como uma terra sedenta e preparada para absorver a água viva. Você não é mais o mendigo espiritual catando as migalhas de atenção do mundo. Você está sendo reposicionado no centro da vontade soberana. Ouça com o seu espírito os 3 selos que marcam a sua existência a partir de hoje. Primeiro, o céu o reconhece e o chama irrevogavelmente de O Herdeiro. Este não é um título simbólico ou uma poesia religiosa para afagar o seu ego machucado. É um decreto de direito legal e negociável lavrado nas cortes celestiais. O herdeiro é aquele que não precisa mais suar sangue tentando arrancar provisão de onde a terra secou, porque ele sabe que o acesso irrestrito aos tesouros do Pai já foi garantido por aliança. Você é aquele que recebe a porção dobrada, não por esforço humano, mas por legitimidade de filiação cravada na cruz. Você consegue enxergar as evidências inegáveis dessa identidade cravadas na sua história recente? O inimigo tentou falir você, tentou envergonhá-lo publicamente, tentou secar todas as suas fontes de renda e isolá-lo de qualquer apoio terreno. No entanto, mesmo com todas as portas de bronze batendo violentamente na sua cara, você não pereceu e não foi destruído. O herdeiro sobrevive onde o órfão morre de inanição. Porque quando o sistema dos homens falha, a economia invisível do céu entra em operação imediata para sustentar aquele que carrega o sangue do rei. É exatamente por carregar o peso esplêndido da identidade de o herdeiro que a síndrome do quase perde completamente a jurisdição sobre a sua linhagem a partir deste momento. Você não foi forjado para ficar olhando o banquete pela janela, assistindo a pessoas menores saborearem os frutos que deveriam ser seus. O manto que acaba de cair sobre os seus ombros destrói a escassez crônica e o autoriza a entrar nos lugares altos com a cabeça erguida. O que é seu por direito profético não pode mais ser retido pelas mãos sujas do atraso demoníaco. Segundo, o Espírito Santo o comissiona agora e o levanta diante das trevas como o embaixador. Um embaixador não fala as suas próprias palavras falhas, não negocia com o desespero e não se intimida diante do caos local, porque ele carrega o peso e o endosso irrefutável do governo invisível que o enviou. O embaixador é aquele que altera a atmosfera de um ambiente assim que coloca a planta do pé no chão, executando a ordem do céu na terra com a precisão de uma espada afiada. Você é o portador oficial do reino, o executor implacável da agenda de Deus. Não é à toa que você carrega essa urgência desesperadora dentro do peito, essa insatisfação sagrada com o pecado, com a injustiça e com a mediocridade espiritual que o cerca. Quando você vê o sofrimento alheio, ou quando se depara com a opressão demoníaca atacando uma família, algo primitivo e poderoso se levanta dentro da sua alma, exigindo que você tome uma atitude de cura e libertação. Essa não é a sua própria empatia humana gritando. É o DNA de um embaixador reagindo à anomalia do território inimigo e exigindo a manifestação imediata da luz. A partir deste decreto, a sua voz deixa de ser um ruído comum e passa a ser a própria frequência do trono, rasgando a realidade material ao seu redor. Quando o embaixador decreta uma mudança de rota, o inferno é obrigado a fazer as malas e desocupar o território sem qualquer direito de apelação. Você não foi colocado na sua família, no seu ambiente de trabalho ou no seu círculo de influência atual para ser uma vítima das circunstâncias. Você foi plantado estrategicamente no meio da escuridão para governar, legislar e impor o fim imediato do caos. Terceiro, o Tribunal do Céu o estabelece e o coroa permanentemente como o guerreiro forjado.
Preste muita atenção ao peso destas duas palavras absolutas. Você não é apenas um soldado inexperiente, recém-chegado ao acampamento militar. Você é a lâmina brutal que foi mergulhada no fogo mais denso, golpeada incessantemente pela marreta do sofrimento oculto e resfriada nas lágrimas da madrugada de Adulão. O guerreiro forjado é aquele que enfrenta potestades e principados sem piscar, porque o medo já foi completamente arrancado do seu peito durante a forja terrível e impiedosa do anonimato. Olhe atentamente para as cicatrizes invisíveis que você carrega na sua alma hoje. Toda aquela exaustão paralisante, os ataques surpresa de ansiedade profunda nas madrugadas, a solidão cortante e as traições inexplicáveis de pessoas que comiam na sua mesa não foram instrumentos criados para a sua destruição final. Eles foram a bigorna soberana do céu, batendo no ferro bruto do seu caráter, moldando a sua resistência extrema, refinando a sua capacidade bélica e construindo a musculatura espiritual indestrutível de o guerreiro forjado, que nenhuma tempestade demoníaca consegue dobrar. O inferno cometeu o erro fatal de achar que o estava enterrando na cova do esquecimento, quando, na verdade, estava apenas fornecendo o fogo necessário para afiar o fio da sua espada milenar. O guerreiro forjado não se intimida mais com fofocas rasteiras, com portas fechadas temporariamente ou com sussurros de letargia, porque ele sabe que já venceu os leões e os ursos no completo escuro. Você está saindo deste vale de ossos secos com uma armadura pesada, pronto para arrancar os despojos das garras do inimigo e retomar tudo o que lhe foi roubado pela mentira. Essas três marcas espirituais irrevogáveis, o herdeiro, o embaixador e o guerreiro forjado, formam a completude inquebrável da sua verdadeira identidade geracional hoje. Elas se unem para criar a blindagem perfeita ao redor da sua alma e do seu propósito celestial. Se o seu espírito ardeu agora, se a sua alma despertou do sono e reconheceu essa comissão divina, aperte o botão de like neste exato momento. Faça isso não por mim, mas pelo próximo que precisa ouvir isso, usando essa atitude como uma assinatura espiritual de que você está selando esta palavra sobre a sua vida. O inimigo não está apenas observando essa mudança de postura de longe. O inimigo já está se movendo com fúria contra a sua vida agora mesmo. A revelação da sua verdadeira identidade, como o herdeiro, o embaixador e o guerreiro forjado, soou como um alarme ensurdecedor nos corredores do inferno, e a retaliação não é uma possibilidade hipotética, é uma realidade imediata. O principado que mantinha você paralisado pela letargia sabe que perdeu o controle sobre a sua mente, e o desespero o fará atacar nos pontos mais vulneráveis do seu cotidiano antes que você firme os seus pés nesta nova terra. Não seja ingênuo acreditando que a libertação espiritual significa o fim absoluto das batalhas no plano físico. Pelo contrário, a subida de patente exige um combate de nível superior, e você precisa vestir a sua armadura com urgência cirúrgica para não ser abatido por fogo amigo ou distrações calculadas. As trevas não vão atacar a sua vida com fúria aparente e chifres evidentes, mas com estratégias microscópicas desenhadas sob medida para o seu perfil emocional. Preste muita atenção, porque eu vou expor agora as 3 táticas sorrateiras que o inimigo usará contra você nesta semana, e as 3 armas letais que o céu está entregando nas suas mãos hoje. A primeira tática do inimigo é a distração meticulosa através do gatilho da ofensa pessoal. Exatamente no dia em que o céu liberar uma oportunidade formidável nas suas mãos, ou nas poucas horas que antecedem um avanço vital no seu propósito, alguém muito próximo a você vai levantar um conflito completamente inútil. Pode ser um familiar, um amigo de longa data ou alguém do seu trabalho que, do nada, proferirá uma palavra carregada de veneno, uma crítica injusta ou uma cobrança irracional, cujo único objetivo não é resolver um problema real, mas arrastar a sua mente para uma espiral de raiva e defesa emocional. A sua arma imediata contra essa armadilha demoníaca é a disciplina implacável do silêncio radical. Quando a provocação vier, e ela certamente virá, você precisa fechar a sua boca na mesma fração de segundo, engolir o orgulho humano ferido
e recusar-se absolutamente a gastar munição espiritual preciosa com demônios rasos. Não se justifique, não tente provar que está certo e não entre em discussões intermináveis que drenam a sua energia vital. O silêncio daquele que foi forjado na caverna não é covardia, é estratégia pura. É a blindagem que impede o inferno de roubar o seu foco e sabotar a sua colheita no último minuto. A segunda tática do inimigo tentará golpear diretamente a sua segurança através da paralisia pelo terror financeiro e da ansiedade brutal sobre o futuro, e isso acontecerá predominantemente no absoluto silêncio da madrugada. Você vai acordar repentinamente por volta das 3 da manhã, e a sua mente será inundada por uma enxurrada de cálculos catastróficos, contas a pagar, dívidas e cenários aterrorizantes de ruína total. Esse aperto sufocante no peito no escuro do seu quarto não é um diagnóstico racional do seu extrato bancário. É uma projeção espiritual de pânico arquitetada meticulosamente para convencer você de que o cofre do Pai falhou. A arma letal para estilhaçar esse ataque noturno não é virar de um lado para o outro na cama, tentando encontrar soluções lógicas na sua própria força, mas usar a oração de guerra em voz alta. O medo se alimenta do silêncio contido e prospera na sua imaginação. Por isso você precisa usar a sua voz física, abrindo a boca para rasgar o ar e quebrar a frequência da ansiedade dentro daquele quarto escuro. Levante-se, declare o poder de provisão de Deus de forma audível. Repreenda o espírito de miséria com autoridade, ou ore no espírito até que a atmosfera mude violentamente e a paz pesada do céu esmague o terror no seu peito. A terceira tática é talvez a mais covarde e invisível de todas. A fadiga súbita e a confusão mental aguda que se manifestam no exato segundo em que você se senta para executar uma ideia dada por Deus. Você passa o dia animado com um projeto, sente a direção clara do Espírito Santo para organizar a sua vida ou iniciar algo novo. Mas quando finalmente para e tenta começar, uma névoa densa e inexplicável invade o seu cérebro. O cansaço físico parece se multiplicar subitamente. A tela ou a folha em branco tornam-se insuportáveis e uma voz sussurra suavemente que é melhor deixar o esforço para o dia seguinte. A sua arma de contra-ataque contra isso é a regra implacável da obediência de 3 segundos. Quando o céu der a instrução e a resistência invisível tentar paralisar o seu corpo, você tem exatamente 3 segundos para iniciar a tarefa mecanicamente, antes que o seu cérebro lógico tenha tempo de fabricar desculpas elaboradas para a procrastinação. Não espere sentir vontade, não espere a motivação emocional aparecer e não tente decifrar a confusão na sua mente. Apenas conte até 3 e mova as suas mãos com violência rumo à execução. A inércia demoníaca é invariavelmente estilhaçada pelo primeiro movimento físico de obediência bruta. Esses 3 pares de confronto formam a armadura tática completa, que garantirá a sua sobrevivência e o seu avanço ininterrupto nos próximos dias. Compreender exatamente como o inimigo ataca e ter a arma engatilhada antes mesmo do golpe ser desferido é o que separa as vítimas passivas dos embaixadores que governam sobre as circunstâncias. Você está blindado contra a ofensa, armado para dissipar o terror noturno com a sua voz e treinado para vencer a paralisia da letargia através da ação imediata, fechando assim todas as brechas por onde o espírito devorador costumava entrar. O seu tempo de sofrer como um alvo fácil e desprotegido terminou oficialmente hoje. Mas existe um selo espiritual que precisa ser cravado na sua alma antes que você se levante. Eu prometi voltar a este ponto, a maneira exata como esse manto será fixado em você, e a concretização dessa promessa acontecerá nos próximos instantes. Você não pode permitir que a sua atenção desvie agora. A transição final de poder e autoridade está a apenas um fôlego de distância e requer a sua posição de absoluta reverência. Se você entende que pertence de fato a este remanescente forjado no fogo, se o seu espírito arde com a precisão deste diagnóstico e você reconhece a convocação soberana sobre a sua vida,
Se inscreva neste canal agora. Não trate isso como uma ação comum de internet, mas faça isso como um atestado de alinhamento espiritual. Conecte-se a este manto profético de forma intencional e definitiva para não perder os próximos decretos e as instruções vitais de guerra que o céu continuará emitindo a seu favor. Você está pronto para cruzar o limiar definitivo e deixar a caverna de Adulão para trás. A fase de instruções acabou, a identificação clara dos ataques foi exposta e a sua mente já está calibrada para a nova e imponente realidade que se descortina. O que nós vamos fazer a partir de agora não é uma prece religiosa e protocolar, mas um decreto de transferência de autoridade que vai tremer os alicerces das trevas e selar o seu destino irrevogavelmente. Feche os seus olhos, alinhe a sua respiração com a gravidade deste momento e prepare o seu coração. Coloque a sua mão direita firmemente sobre o seu peito agora mesmo. Não faça isso de forma puramente mecânica ou religiosa, mas com a profunda reverência de alguém que está tocando no próprio altar sagrado de Deus. Feche os seus olhos para o mundo físico ao seu redor. Bloqueie qualquer distração visual e respire fundo, puxando o ar de maneira muito intencional. Sinta a batida ritmada do seu coração sob a sua palma e reconheça que a própria vida de Cristo flui vigorosamente através do seu corpo neste momento divino. Mantenha os olhos absolutamente fechados e a mão inabalável sobre o coração, enquanto a gravidade densa desta unção começa a descer sobre a atmosfera do seu ambiente. A sua respiração deve se alinhar com o ritmo da paz do céu, porque nós estamos entrando na sala do trono para formalizar a sua transição. O que faremos a partir de agora é um rompimento legal nas cortes celestiais, desfazendo contratos antigos e ativando a sua nova patente. Ouça a minha voz e repita cada decreto silenciosamente em submissão total ao Criador. Eu solto aquele aperto inexplicável e sufocante que tem esmagado o meu peito nas madrugadas solitárias e essa ansiedade espessa sobre o futuro. Ela não tem mais autoridade sobre mim. Eu me desligo voluntariamente desse terror noturno que projetava cenários de ruína absolutos na minha mente e devolvo ao abismo o desespero que o inimigo covardemente tentou plantar no meu espírito durante o meu tempo de maior vulnerabilidade humana e exaustão invisível. Eu solto esse peso invisível e esmagador que tenho carregado sobre os meus ombros e o cansaço físico denso que nunca passa, nem mesmo após horas de sono profundo. Ele não tem mais autoridade sobre mim. Eu recuso peremptoriamente a exaustão espiritual crônica, que se infiltrou no meu corpo como se eu lutasse uma guerra brutal e sem fim, me libertando dessa carga letárgica e opressora que roubou a minha energia até hoje. Eu solto o esgotamento emocional silencioso que me fazia emitir suspiros profundos e involuntários durante a plena luz do dia. Ele não tem mais autoridade sobre mim. Eu esvazio o meu interior de toda frustração amplamente acumulada, de cada lágrima escondida que não foi chorada e de cada ferida brutalmente aberta pela solidão cortante, destituindo imediatamente o seu falso direito legal de habitar, enfraquecer e castigar o meu ser geracional. Eu solto a névoa mental constante que destruía o meu foco sempre que eu tentava buscar o sagrado e a cruel síndrome do quase. Ela não tem mais autoridade sobre mim. Que eu me desvinculo definitivamente do espírito devorador de estagnação e da mentira diabólica, da insignificância, que tentou me convencer, repetidas vezes, de que o meu chamado formidável havia falhado e o meu tempo de colheita milagrosa já havia passado. Eu ativo o herdeiro. Eu recebo a identidade majestosa e irrevogável de filho legítimo, posicionado para acessar sem restrições os tesouros incontáveis do Pai. Eu me levanto como herdeiro absoluto da promessa, abandonando para sempre o manto rasgado da mendicância espiritual e vestindo a autoridade real que destranca a provisão sobrenatural e restrita a meu favor. A escassez crônica foge da minha linhagem hoje mesmo, e eu assumo a herança que foi comprada na cruz. Eu ativo o embaixador. Eu recebo a identidade diplomática suprema do reino dos céus, inegociavelmente comissionado para legislar,
governar e alterar a atmosfera caótica de qualquer território terrestre. Eu me levanto como embaixador implacável da luz, portador oficial de decretos celestiais, que não podem ser contestados ou mitigados pelas forças do inferno. A minha voz passa a ser a frequência impecável do trono para desmantelar as trevas e restaurar a perfeita ordem divina. Eu ativo o guerreiro forjado. Eu recebo a identidade bélica e inquebrável daquele que foi forjado a ferro e fogo na profunda escuridão da caverna, resistente a qualquer investida surpresa. Eu me levanto como guerreiro de altíssima patente, com a musculatura espiritual indestrutível, moldada rigorosamente pela dor e pelo isolamento estratégico, preparando a minha espada milenar para arrancar os grandes despojos das garras do inimigo e garantir a vitória irrefutável do remanescente. Eu cubro a minha mente sensível e os meus relacionamentos com o puríssimo sangue de Jesus contra o gatilho ardiloso da ofensa pessoal. Todo dardo venenoso de distração e qualquer provocação covarde vinda de pessoas próximas são anulados e neutralizados agora. O escudo inquebrável de fogo do Cordeiro blinda as minhas emoções, garantindo que o meu silêncio radical opere como uma fortaleza intransponível e que eu não desperdice o meu fogo celestial. Eu cubro as minhas finanças presentes e futuras e as minhas madrugadas de repouso, com o poderoso sangue de Jesus contra a paralisia esmagadora do terror financeiro noturno. O rasteiro espírito de miséria e a ansiedade demoníaca sobre a provisão do meu futuro batem violentamente contra a barreira impenetrável do sangue sagrado derramado. A minha casa, o meu teto sagrado e as minhas contas estão protegidos pelo único soberano e dono absoluto das riquezas. Eu cubro a minha execução diária e os meus projetos engavetados com o sangue invencível de Jesus contra a fadiga súbita incapacitante e a confusão mental aguda. O maldito demônio da procrastinação e da inércia é fulminado pela minha autoridade celestial. As minhas mãos trabalhadoras estão consagradas e blindadas pelo sangue redentor, me habilitando a agir com a urgência feroz e implacável da regra de 3 segundos, estabelecendo as obras terrenas do Criador. Nós quebramos a ardilosa tática da ofensa destrutiva que tenta desviar brutalmente o foco da sua jornada profética através do inútil e frágil orgulho humano. Nós quebramos o covarde terror noturno e a ansiedade asfixiante que tentam paralisar a sua fé genuína e projetar a falência irrevogável sobre a sua mente injustamente exausta. Nós quebramos a amaldiçoada paralisia da letargia e da procrastinação que tentam aprisionar a sua execução primária, bloqueando a sua ação física no último milésimo de segundo. A atmosfera neste ambiente acaba de mudar radicalmente. O que você sente agora percorrendo a sua espinha não é uma emoção humana gerada por palavras, mas a densidade inegável da glória celestial rasgando o tecido da sua realidade física. Eu saio de cena neste exato momento, e a voz do mensageiro humano se cala por completo, para que a frequência absoluta do trono de Deus ocupe cada milímetro do seu quarto, porque aquele que o forjou na caverna exige falar diretamente com a sua alma exausta. Feche ainda mais os seus olhos, não mova um músculo do seu corpo, e preste extrema atenção ao som que corta o céu e desce sobre você agora. O Pai das Luzes, o único soberano e sustentador incontestável da sua linhagem, inclina o seu rosto majestoso em sua direção e decreta sobre a sua vida com o amor mais letal e feroz que existe. Filho meu, eu vi exatamente o que você fez naquela madrugada silenciosa, quando sentou na beirada da cama, com o quarto mergulhado na completa escuridão, olhando fixamente para o chão enquanto o peso da casa esmagava os seus pulmões. Eu estava lá quando você segurou o choro para não acordar quem dormia ao lado, tentando desesperadamente entender como os seus esforços honestos resultaram em tantas portas violentamente fechadas. Eu recolhi cada lágrima silenciosa que escorreu pelo seu rosto exausto quando você achou que a minha voz não alcançava mais a sua dor. Eu conheço o tamanho brutal da angústia que rasgou o seu peito nos últimos meses, a sensação desesperadora de abandono que machucou a sua alma
e o cansaço espesso que grudou nos seus ossos sem qualquer alívio. Eu vi quando você engoliu a seco as injustiças rasteiras, quando pessoas em quem você confiava viraram as costas covardemente, e quando o sentimento de falência tentou convencer o seu coração de que o seu chamado havia expirado para sempre. A sua dor nunca foi invisível para mim, e o seu sacrifício nunca foi descartado como um detalhe sem importância. Eu estou restituindo publicamente tudo o que o gafanhoto consumidor devorou nos seus anos de silêncio e devolvendo com juros de glória cada oportunidade que a maldade humana e as traições lhe roubaram. A balança da justiça celestial acabou de pesar a sua resistência silenciosa, e o que foi retido injustamente pelo sistema dos homens será devolvido pelas minhas próprias mãos, com uma precisão cirúrgica que deixará os seus acusadores atônitos. A restituição que eu estabeleço sobre você hoje apagará definitivamente a vergonha e a humilhação do seu passado. Você vai ver, nos próximos dias, pessoas que o ignoraram sistematicamente batendo na sua porta para oferecer propostas que o seu currículo natural jamais alcançaria, e contratos vitais sendo assinados sem qualquer explicação lógica terrena. O telefone vai tocar com a notícia exata que quebra o ciclo financeiro de miséria, e a estagnação perversa que amarrava as suas mãos será pulverizada diante dos seus próprios olhos maravilhados. Os seus pés pisarão em lugares de alto governo que eu já preparei antes mesmo de você nascer. Tu és meu, propriedade exclusiva e inegociável do meu reino, um tesouro de altíssima patente que eu escondi intencionalmente para proteger, mas que agora eu levanto com força bruta para governar e iluminar. Nenhuma força do inferno, nenhuma fofoca humana e nenhuma crise terrena tem o poder de arrancar você da palma da minha mão direita. Caminhe com a cabeça erguida a partir de hoje, porque o meu sangue puro pulsa nas suas veias, e a minha respiração soberana é o que garante a vitória do seu destino. Você está comprometido, comissionado, enviado. Você está realmente comprometido, realmente comissionado, realmente enviado. Você está comprometido, comissionado, enviado, declarado, selado, feito. Não diga amém ainda, permaneça nisso. Agora, você pode dizer amém. Existe alguém na sua lista de contatos que está morrendo em completo silêncio hoje, vivendo a exata mesma síndrome do quase que tentou destruir você nos últimos meses. Ela sorri em público para manter as aparências, mas quando a porta do quarto se fecha, ela luta contra um aperto no peito, que tira todo o fôlego e sussurra covardemente que a vida dela perdeu completamente o sentido. O Espírito Santo acabou de colocar o nome ou o rosto dessa pessoa na tela da sua mente. E isso não é uma coincidência. Não hesite, não deixe para amanhã. E não racionalize a ordem que acabou de receber. Envie este encontro diretamente para ela agora mesmo, assumindo o seu posto de embaixador. Seja a ponte armada de resgate que o céu vai usar para interceptar a rota de colisão daquela alma antes que a exaustão vença definitivamente. Você percebe o que acabou de acontecer aqui, nos recantos mais profundos do seu ser? O peso espiritual asfixiante sobre os seus ombros simplesmente desapareceu. E o ar que você respira agora carrega a frequência vibrante e limpa de uma nova estação de milagres. Você não é mais a mesma pessoa frágil que pressionou o play minutos atrás com o coração em pedaços e a mente enevoada pelas mentiras do inimigo. O teto de vidro invisível sobre a sua vida ministerial e profissional foi estilhaçado de maneira irrevogável nas cortes do céu, e as peças quebradas nunca mais poderão ser juntadas pela fúria das trevas. O inferno perdeu completamente o controle sobre a sua narrativa. A sua verdadeira patente geracional já foi reconhecida pelo invisível, e o tempo de sobreviver de migalhas acabou para sempre. Mas esta armadura pesada que foi recém-colocada sobre a sua vida exigirá uma manutenção profunda, e o céu não permitirá de forma alguma que você caminhe às cegas nos próximos dias cruciais. No nosso próximo encontro, eu vou expor o mapa exato das 3 portas de bronze que se abrirão sobrenaturalmente para você ainda nesta estação,
e como não sabotá-las nos primeiros minutos. Mantenha a sua espada afiada, o seu silêncio cirúrgico diante das provocações do inimigo e os seus ouvidos completamente blindados. A verdadeira revolução do seu destino apenas começou.